Shalom, shalom a todos vocês, que há muito tempo não apareço aqui na tua telinha. Mas essa noite já estávamos deitados para dormir e eu senti o desejo no meu coração de fazer esse vídeo. Fiquei 40 dias sem conseguir fazer o vídeo e está me dedicando no canal do YouTube com as reflexões com o pastor de pijama. Passei momentos muito difíceis. Foram 40 dias de bastante dificuldades, onde passei uma internação de 11 dias. Entre os 11 dias foram 4 dias de UTI. Eu tive um sangramento importante, gastrointestinal, e as circunstâncias que me levaram a isso quase me levaram à morte. E todo acontecimento, todo ocorrido, todos os fatos que acontecem em nossas vidas, elas têm um propósito de nos moldar e nos ensinar. A Bíblia, ela tem um versículo que eu gosto muito de citar, que está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, que a tribulação, ou seja, as dificuldades, os momentos que não queremos passar, as tempestades, quando nós passamos por elas, elas produzem em nós a perseverança. A perseverança é algo incrível, porque você não consegue voltar atrás, você fica extasiado e você passa aquele momento. E o Espírito de Deus começa a colocar nos nossos corações as palavras, lembrando as palavras de Jesus, e foi isso mesmo que Jesus disse, ali em João, no capítulo 16, onde ele disse que esse Espírito da verdade nos lembraria todas as suas palavras. Então a perseverança é a gente ficar parado e as coisas indo acontecendo, você não voltar para trás. Só que a perseverança, ela também produz algo importantíssimo, que é a experiência. E a experiência, isso não se compra. A experiência, você não tem isso numa faculdade, numa escola, mas a experiência é aquilo que você vive, muitas vezes na dor, na alegria, nos momentos de sofrimento, de falta, de bonança. Todas as situações, elas nos levam à experiência. E a experiência, ela produz algo poderoso em nós. Ela produz a esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre, não é verdade? Mas eu costumo dizer que a esperança, ela morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo. Porque muitos olharam, ele foi sepultado e acabou. Até os seus discípulos dispersaram. Não lembraram das palavras que Jesus disse: olha, importa que eu vá, né? Ele seria crucificado, seria entregue como uma ovelha entregue ao matadouro. E aquele templo que ele disse que iria ser destruído e em 3 dias reedificaria, ele estava falando de si mesmo. Então a causa hoje de nós adorarmos a esse Deus, buscarmos a esse Deus, é porque ele não somente existe, ele é. Porque ele não foi um ser criado, ele vem de eternidade a eternidade, não se explica. Não são como nós, não são como os anjos, mas ele vem de eternidade a eternidade. É algo que nunca vamos compreender, somente naquele grande dia. E nesses 40 dias, confesso ainda a você que eu não estou aqui testemunhando, porque normalmente quando se fala de testemunho,
é quando a pessoa ela passa por um determinado momento, depois ela melhorou daquele momento, está tudo bem. Eu ainda estou passando por um processo, e esse processo tem sido difícil. Eu estou com uma anemia profunda, porque eu perdi muito sangue. Durante uma semana eu perdi sangue espontâneo, e a minha hemoglobina chegou a 6,1, eu precisei tomar 4 bolsas de sangue. Mas Deus nunca deixou de estar ao meu lado. Naqueles momentos de dificuldade, onde até para fazer um xixi eu sofria, porque eu tinha que fazer uma liturgia para fazer tudo isso. Não foi fácil. Eu puxei muito meu pai era muito orgulhoso, sabe? Tinha vergonha de ficar despido no hospital, e eu tive que passar procedimentos bastante constrangedores, tipo lavagem de intestino e outras coisas mais, né? E esse ano de 2025 foi a segunda internação que eu passei. Essa foi a mais longa, mas eu tive outra internação onde eu fiquei 7 dias no hospital, onde eu cheguei com uma infecção de urina de mais de 1 milhão de leucócitos, sendo que o nível normal é 10 mil. Eu entrei naquele hospital tendo alucinações de tão alta que estava a minha infecção. Então ali poderia tudo acontecer. Eu poderia ter tido uma infecção generalizada, eu poderia ter passado muitas outras coisas, mas Deus estava comigo ali. Por que eu tenho tanta certeza do que eu estou falando? Porque exatamente dias antes de acontecer a primeira internação, Deus me deu uma visão na madrugada. E nessa visão, eu estava junto com um leão muito bonito. E eu chegava perto desse leão e agradava esse leão. E esse leão manso estava do meu lado, como um protetor. E eu via do outro lado que tinha outro leão também grande, mas um leão vermelho, com as garras pontiagudas, correndo atrás de mim, e aonde eu se colocava, eu entrava atrás de uma porta, ele quebrava ali, arranhando. Ele me causou no sonho ali, nessa visão, um desespero. Mas eu vi aquele leão manso do meu lado. Eu acordei desse sonho e orei a Deus, porque eu não sabia o significado desse sonho. Quando eu estava no café da manhã, o Espírito Santo veio ao meu coração e diz: meu servo, você vai passar momentos difíceis, mas não tenha medo, porque eu estarei com vocês em todos eles. Eu estarei com você em todos esses momentos. Foi 2 dias depois, eu fui internado com essa infecção. Eu passei maus bocados. Eu perdi muito sangue, eu tive uma hemorragia por causa de alguns procedimentos. Eu perdi muito sangue e sofri muito também. Passei muito constrangimento, muita dor. Só de picada no braço eu levei quase 20 picadas, porque eu estava desidratado, não achavam veia. Graças a Deus não pegaram a minha jugular. E eu pedia para Deus para que isso não acontecesse, graças a Deus. E nessa segunda também aconteceu a mesma coisa. Só que nessa segunda foi muito mais difícil, porque a minha pressão chegou a 7,4. Eu cheguei a 23 de glicemia. Era bem entrado em estado de coma. Mas o Senhor disse que estava comigo. E eu estou passando pelo processo. Estou tomando ferro, fazendo infusão de ferro. Estou com anemia profunda. Ainda estou com 7,9 de hemoglobina. E agora, há 4 dias atrás, estourou a minha hemorroida
E hoje eu passei um momento muito difícil, porque sangrou muito e com muita dor. Mas em todo esse momento, Deus tem me mostrado que a minha vida pertence a Ele. Ou seja, eu estando aqui no seio da minha família, ou se o Senhor me levar, eu estarei com Ele. É óbvio, meus amados, que ninguém quer morrer, mas quem crê no Senhor, ele mal pode esperar para que esse dia chegue. O apóstolo Paulo, ele disse que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. É difícil falar isso, mas essa vida que nós vivemos, ela é curta. A Bíblia, ela fala que é uma flor que murcha. Um dia ela está bela, no outro dia ela já não tem mais a mesma aparência, ela murcha e se acaba. Assim é a nossa vida. E esse relato que eu estou contando para vocês, aqui na minha cama, na minha intimidade, porque eu quero que informalmente você receba esta mensagem, que não importa o que você passe, o Senhor, ele pode chegar até você e te curar, realizar um milagre, realizar algo prodigioso. Nós cremos nisso, eu creio na minha vida, mas o Senhor quer que a nossa fé vá muito além dessa dimensão, uma dimensão de refúgio nele, uma dimensão de colocar a nossa vida à inteira disposição e confiabilidade na mão dele. Pensa nisso. Essa é a fé dos últimos dias, que o Senhor está chamando cada um dos teus filhos, chamando pelo nome, porque Deus conhece cada um de nós. O Senhor chama você pelo teu nome e Ele quer fazer resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e fazer com que você tenha uma fé muito além do que você esperar alguma coisa que Deus faça. Espere o que Deus é na tua vida. Espera o que Deus é na sua vida. E se há algo que nós devemos pedir como um milagre, fique tranquilo, porque o Espírito Santo vai conduzir você a essa dimensão, a uma dimensão onde a tua petição, ela verdadeiramente fará com que os céus deem a resposta. Que Deus abençoe a tua vida. Eu estarei realizando os nossos vídeos diariamente e nós temos grandes coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus tem restaurado a minha família. Deus tem restaurado os meus filhos. E o processo muitas vezes é doloroso, mas o deserto é a escola do Senhor. Ela nos ensina, ela nos molda, ela tira o nosso orgulho, ela tira todo o resquício de carnalidade, daquelas coisas que nos separam da verdadeira comunhão com Deus. Deus quer que nós não sejamos somente crentes. Deus quer que nós sejamos filhos. Ele, o nosso Abba, em nome de Jesus, que está à direita dele, e por intermédio do Espírito Santo que habita dentro de nós, fará maravilhas e nos levará a um nível de santificação, ou seja, uma separação diante dele, para que o nome dele seja louvado e glorificado. Que Deus abençoe a tua vida. A todos aqueles que oraram por mim, eu amo vocês. E todos vocês que querem orar por mim, você que não me conhece, siga o meu canal no YouTube, Reflexões com o Pastor de Pijama, também Reflexões com o Pastor de Pijama no Instagram, e Marcinho Lima ali no Facebook. Aqui quem vos fala é o Marcinho Lima. Eu pertenço à Igreja Cultura do Reino
aqui em Pindamonhangaba, onde sou pastor auxiliar, juntamente com a minha esposa, nessa grande obra que Deus está realizando. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.